Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. Amém? 5 dias de oração e jejum, quebrando decretos. De hoje, 2 de julho a 6 de julho de 2024. Hoje é o primeiro dia. Qual o significado de decreto? Ordem, decisão ou determinação legal emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de Estado, por uma instituição civil, militar, laica ou religiosa. Então, o decreto é uma ordem. E no nosso caso aqui, o decreto são decisões do mundo, decisões do diabo, decisões da natureza humana que vêm contra as nossas vidas. E nós vamos quebrar estes decretos não com a força do braço, porque nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu não vou lutar contra estes decretos com a espada humana. Quando Pedro ele quis enfrentar os soldados para proteger Jesus, Jesus disse para Pedro: guarde a tua espada, porque todos aqueles que lutam com a espada, pela espada perecerá. Então, não é um revide humano. Nós vamos quebrar estes decretos agindo espiritualmente em o nome de Jesus. Amém? E nós vamos fundamentar esta campanha no livro de Esther. Eu vou aqui fazer um pequenino comentário para vocês entenderem um pouco o discurso, o contexto que aquele povo judeu viveu no Império Persa. O povo de Deus estava no exílio, vivendo debaixo do domínio da Pérsia. O domínio persa era desde a Índia até a Etiópia, e 127 províncias. O rei supremo era Assuero. Haviam príncipes, e entre os príncipes, o rei Assuero colocou Ramã, filho de Ramedata, Agagita, acima de todos. O rei Assuero fez um decreto que todos deveriam se inclinar diante de Amã. Todos se inclinavam, menos o judeu Mordecai. Por Mordecai não se inclinar diante de Amã, Amã, como era adversário dos judeus, Esther 3:10, resolveu não só matar Mordecai, mas todos os judeus existentes, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. E que os bens fossem saqueados. Esther, capítulo 3, versículo 13. Então o cara, ele queria exterminar os judeus e saquear seus bens. Ramã conseguiu o decreto, porque era um manipulador. Criou uma narrativa de que o povo judeu não cumpria a lei do rei. O rei Assuero, com a narrativa de Amã, passou a olhar para o povo judeu como uma ameaça e dá a Ramã seu anel de criar o decreto e chancelar o decreto de morte e saqueamento dos bens dos judeus. Ramã
conseguiu o que queria. O decreto foi feito de forma rápida e também anunciado de forma rápida. Esther capítulo 3, versículos 12, 13, 14 e 15. Quando Mordecai soube do decreto, ele não fez como alguns fazem diante dos decretos. Alguns já confessam a derrota e se entregam. Outros choram o choro do conformismo e não reagem. O que Mordecai fez quando ele soube do decreto? Número 1, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Esther, capítulo 4, versículo 1. 2. Clamou com grande e amargo clamor contra aquela situação. Esther, capítulo 4, versículo 1. 3. Foi para a porta do rei. Ir para a porta do rei significa procurar o trono da graça para receber socorro, para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, ele recorreu a Deus. Quarta ação de Mordecai. Fez um propósito com Deus de não mudar as vestes até não ter seu clamor respondido. Esther, capítulo 4, versículo 4. Quando Esther soube que seu primo Mordecai estava com pano de saco e cinza, ela mandou roupas para ele. E ele recusou. Tem pessoas que começam uma campanha de oração e jejum e por alguma causa não terminam e não vão até o fim. Tem pessoas que começam uma campanha de oração e jejum por uma causa e não vão até o fim. Quinta ação de Mordecai: se unir a pessoas para lutarem contra o decreto. Quando Mordecai, ele soube do decreto, ele foi o quê? Ele foi se unir, ele foi comunicar a Esther. O que significa isso aqui? É Mateus 18, a oração da concordância. Ele foi comunicar para sua prima Esther sobre o decreto. Esther, capítulo 4, versículos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sexto lugar, o que fazer diante dos decretos? Não se entregar às palavras lógicas da desmotivação. Por quê? Quando Mordecai ele fala para Esther sobre o decreto, Esther, ela falou assim: vai ser impossível eu comunicar isto ao rei. Então ela deu para Mordecai uma notícia lógica. Em muitas situações, nós recebemos palavras lógicas da desmotivação. Não tem mais jeito, isso aqui é uma lei, a lei é escrita. Irmãos, nós temos que entender que a oração do justo, ela pode tudo. Deus, para beneficiar o seu povo, ele muda leis, ele muda estatutos, ele faz adendos. E Deus é Deus, ele manda. Amém? Então, quando a Esther, ela veio com palavras lógicas da desmotivação, Mordecai, ele rebate, ele não aceita. Eu vou até ler aqui. Na verdade, não é Esther 4, do 11 ao 14. É Esther 4, do 10 ao 14. Eu quero que você ouça com muita atenção. Então, respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos
Os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então veja só que ele rebate Ester. Ele não aceita. E ele fala, olha, se não for através de você, de outra parte virá socorro e livramento. Então, um homem de fé, o homem que não aceita o decreto da derrota, da morte e do inferno, ele não se conforma. E ele rebate. Amém? Aleluia. E ele conseguiu Ester. Amém? Ele conseguiu convencer a Ester. Aleluia. Em nome de Jesus. E em 7º lugar, olha só. Seguir direções espirituais que trazem o favor de Deus. Nesse caso, o jejum. Ester, ela pede que Mordecai e seu povo façam um jejum. E Mordecai seguiu esta direção de fazer o jejum. Ester, capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. Então, disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois de ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Amém? Então ele conversa Ester, Ester propõe um jejum de 3 dias e ele acata. Amém? Então Mordecai, ele seguiu a orientação bíblica, a orientação divina. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amanhã vamos dar continuação, amém, à nossa campanha. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor, ó Senhor, como Mordecai agiu diante, meu Pai, do decreto do perverso Amã, que queria matar, roubar e destruir o povo hebreu. Matar é matar fisicamente. Destruir é destruir a história e saquear os bens. Então, Senhor, nós vamos fazer como Mordecai fez. Ele fez um grande clamor, meu Pai. Ele foi para a porta do rei, meu Senhor. Ir para a porta do rei significa ir diante do teu trono, o trono da graça, para receber socorro em ocasião oportuna. Ele fez um propósito, Senhor. Um propósito de só mudar de roupa quando ele conseguisse chamar a atenção de Ester. Ele não quebrou esse propósito, meu Pai. Nós temos que ter o propósito de orar, marcar tempos para orarmos em nome de Jesus. Meu Pai, ele não se entregou às palavras lógicas da desmotivação. Meu Pai, muitos são desmotivados, estão lutando e vê uma notícia e a pessoa,
não tem mais jeito. E as pessoas se entregam. Misericórdia, meu Pai. Mas Mordecai, ele não se entregou, meu Pai. E ele convenceu a Esther, falou: Esther, não pense que só porque você mora no palácio, você não será morta. Mas era uma lei, até Esther seria morta. Então, Senhor, ele não se entregou às palavras de desmotivação. E em sétimo lugar, Senhor, ele seguiu as direções espirituais que trazem o teu favor, que no caso foi o jejum. Esther, ela pediu que Mordecai e o seu povo fizessem um jejum de 3 dias. E Mordecai fez como Esther lhe havia ordenado. Em um nome de Jesus, meu Senhor. Em um nome de Jesus, meu Senhor. Em um nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Nós, irmãos, nós vamos lutar, amém? Contra os decretos em nome de Jesus. Os decretos de Satanás, os decretos do mundo não vão nos intimidar, não vão nos derrotar. E nós oraremos. Nós vamos em nome do Senhor Jesus. Vamos em nome de Jesus. Vamos revidar. Amém? Mas com ações espirituais. Não revidar com a carne, com a espada, com palavrão, não. Vamos contra-atacar o inferno em nome de Jesus com palavras e ações espirituais. Vamos ao socorro divino em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Amém? O Senhor, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, 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 aleluia. Os decretos serão quebrados em um nome de Jesus. Amém? Tenha certeza disso, meu querido, em nome de Jesus. Amém? O nosso Deus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é poderoso. E Ele vai quebrar, em o nome de Jesus, todos os decretos de Satanás contra a sua vida. Ele vai quebrar em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Não se entregue. Amém? Mordecai, ele não se entregou. Amém? Mordecai, ele se manteve firme. Mesmo a sua prima, Esther, dizendo que quem fosse diante do rei sem avisar morreria, o que Mordecai fez? Ele persistiu. Amém? E aí ela foi para o campo espiritual. A rainha Esther, ela foi o quê? Ela foi para o jejum. Amém? Quando tudo parece impossível, quando tudo parece difícil, nós temos um caminho. E qual é esse caminho, irmão? É orar e jejuar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então você vai também orar e jejuar. Amém? Não importa a sua causa. Não importa. Você vai colocar nas mãos de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele está conosco. Amém? A vitória, ela é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos para as bênçãos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ruar Adonai Jeová Alai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Chama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vá, Varahá, Mivar, Rehá. O Mecaleha, Aol, Fenivrehu, Berra. Com Mi, Shiperrote, Adamar. Aleluia. Abençoarei
os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Even Rezer, Ebenezer, pedra de salvação. Deus é a nossa salvação. Efatá, abre-te. Deus abrirá uma porta e você vencerá o decreto que é contra a sua vida, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 E ora vem, Senhor Jesus. Quixoquede ani, ali devarila sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Foi a palavra que Deus falou a Jeremias. Aleluia. Bênção sacerdotal. Yevareha Adonai Vishimireha. Yaer Adonai Panaveleha Viruneca. Essa Adonai Panaveleha Vencenleha Shalom. Aleluia. Bênção apostólica. Resed Radon Yeshua Hamashia. Vei Havati Hailohim. Veit Habruti Ruar Akodesh. Encorrem Emuná. Emuná significa: nisto eu creio, nisto eu me asseguro e nisto eu me afirmo. Amém? Façam seus pedidos de oração pelo site. No site tem as opções de fazer os pedidos pelo e-mail e WhatsApp. www.gidoege.site. Gidoege é G de Gálatas, I de Isaías, D de Deuteronômio, O de Obadias, E de Esther, J de Josué e E de Esther. www.gidoege.site. Nós vamos orar pela sua vida em o nome de Jesus. Shalom! Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos, em nome de Jesus. 5 dias de oração e jejum, quebrando decretos. Começou ontem, dia 2, e vai até o dia 6. Hoje é o segundo dia. 3 de julho de 2024. 3 de julho de 2024. Vimos ontem, em 2 de julho de 2024, que Amã odiava os judeus. Esther, capítulo 3, versículo 10. Criou uma narrativa contra o povo judeu, manipulou o rei Assuero e, com a autorização de Assuero, fez um decreto para que todos os judeus fossem assassinados e que seus bens fossem saqueados. Esther, capítulo 3, versículo 13. Ao saber do decreto, Mordecai fez um amargo clamor, foi para a porta do rei, esclareceu a Esther os acontecimentos, convencendo ela a agir. Esther o ouve e estabelece um jejum coletivo de 3 dias. Esther, capítulo 4, versículo 16, com o propósito de se apresentar ao rei e ter a graça dele para recebê-la. E com isto, ela estabeleceu um plano para frustrar os propósitos do perverso Amã. Esther, capítulo 7, versículo 6. No capítulo 5 do livro de Esther, Esther coloca o inimigo diante do rei. Colocar o inimigo diante do rei significa você colocar aquilo que aflige você nas mãos de Deus. O Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Salmos 57:2, clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. E Filipenses 4:6 diz o quê? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Para se apresentar diante do rei, Esther se preparou. Você também tem que se preparar para se apresentar diante do rei Jesus e solicitar a quebra dos decretos contra a sua vida. Amém? Então Esther, ela não foi se apresentar diante de Assuero de qualquer maneira. Ela se preparou. E qual foi a primeira preparação da rainha Esther? O jejum coletivo. O jejum coletivo. Então, quando Esther, ela foi convencida por Mordecai a agir, qual foi a ideia espiritual que ela teve? O jejum coletivo. Então, a primeira preparação dela foi o jejum. Segunda preparação da rainha Esther: se vestir com vestes reais. Vestes reais são nossos atos de justiça. É a veste de linho finíssimo falada em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Vestes reais são vestes de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade, paz com as pessoas e santidade. Amém? São com estas vestes que eu vou me apresentar diante de Deus e Deus me receberá. Observação. As vestes reais são as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Tem o direito de entrar na cidade pelas portas aquele que tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Por Esther estar vestida adequadamente, Esther, ela foi recebida pelo rei Assuero. Esther, capítulo 5, versículos 2 e o versículo 3. A terceira preparação de Esther, qual foi? A ousadia. Ela foi ousada. Veja o que diz aqui Esther, capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão a sentença e de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Agora Esther 4,16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então Esther aqui, ela teve a ousadia. Amém? A preparação do quê? A preparação da ousadia. Aleluia. Esther, ela foi uma pessoa
ousada. Louvado seja o nome do Senhor. Isto aqui me faz lembrar Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então Esther, ela chegou diante do rei Assuero com ousadia. Aleluia. Amém? E você também chegará diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com ousadia em nome de Jesus. Amém? A quarta preparação da Esther: domínio próprio, ação sem ansiedade e precipitação. Amém? Ao receber Esther e ainda propor para ela a metade do reino, Esther não ficou maluca. Ela não pegou seu iPhone kkkk e depois foi no Instagram dizendo: eu estou rica, eu estou rica, eu estou rica. Não! Ela, de forma inteligente, ela segura a sua emoção e ela pede ao rei para que ele e Ramã participem do banquete que ela havia preparado. Esther, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 8, que foi o primeiro banquete, o banquete do vinho que ela já tinha preparado. Veja, ela foi se apresentar ao rei na fé que ele a receberia e concederia a ela o desejo do seu coração. Salmos 37, versículo 4 e Marcos 11, 24. Isto chamamos de fé e esperança. 1 Coríntios 13, 13, Hebreus 11, 1, 11, 1 e 6 e Marcos 11, 24. Amém? Lá em Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza. Amém? Fé é a convicção. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Marcos 11, 24, lá nos ensina que quando você for pedir alguma coisa para Deus, você já vai pedir crendo que recebeu, e assim será. Amém? Em nome de Jesus. E eu vou aqui salientar uma coisa importante. Esther preparou um banquete para agradar ao rei. Ela preparou porque se tornou perita em fazer banquete. A pessoa que se capacita e se torna perita em uma obra, veja o que acontece com ela. Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Amém? Então aqui nós vimos que Esther, ela se preparou. Amém? Ela se preparou. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã continuaremos. Amanhã veremos o segundo banquete que Esther preparou. Uma observação. O primeiro banquete foi o banquete do vinho. O objetivo do primeiro banquete foi para se apresentar diante do rei. O vinho simboliza a alegria, o louvor, uma celebração. Por mais lutas que passamos, inicialmente,
nós temos que nos apresentar diante do nosso Deus com alegria e júbilo. E depois fazer as petições. Então, primeiro eu agrado a Deus com o louvor, com a adoração, com a alegria, e depois eu faço as petições. Amém? Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Amém? Vamos finalizar com Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Veja que Esther, ela se apresentou no banquete do vinho, que representa a alegria. O 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças. Isto é o vinho, a graça. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, Esther, ela se apresenta diante do rei Assuero, sabendo que ela receberia a fidelidade, e que a sua geração, e que o seu povo receberia um livramento em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome de Yahvé. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, a rainha Esther, ela foi se apresentar diante do rei Assuero. Só que ela não foi de qualquer jeito, meu Pai. Primeiramente, meu Pai, ela fez um jejum. Porque a prática do jejum reduz a carne, humilha a carne, e nós temos mais comunhão contigo, Senhor, e também nós temos autoridade contra castas espirituais em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Pai, ela se vestiu com vestes reais. E hoje, meu Pai, eu me vestir com vestes reais, os meus irmãos se vestirem com vestes reais, somos nós termos atos de justiça. Nos vestirmos com afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade, de paz com as pessoas e santidade, meu Pai. Esther, ela teve paz com Mordecai, ela teve paz com as suas servas, e ela teve paz com o seu povo, e ali ela começou aquele jejum, e as portas se abriram em nome de Jesus. Aleluia. Meu Pai, Esther, ela foi uma mulher ousada. Ela não foi com medo, ela foi com ousadia. Mesmo sabendo que correria risco de vida, mas ela foi ousada. Meu Pai, e em quarto lugar, ela, meu Pai, ela foi com domínio próprio, sem precipitação e ansiedade. Quando Assuero, ele apresenta para Esther a metade do reino, ela se controlou, não se emocionou, ela dominou o seu espírito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Pai, e em quinto lugar, ela preparou um banquete do vinho. E o banquete do vinho é o banquete do louvor, o banquete da adoração, o banquete da alegria. Aleluia!
Aleluia, meu Pai. Em nome de Jesus. E nós preparamos para ti, ó poderoso Senhor, o banquete do vinho, o banquete do louvor, o banquete da adoração, da gratidão. O banquete, meu Pai, que é bem descrito nos Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Os decretos serão quebrados em o nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Yahvé. Amém? Glória a Deus. Assim como a rainha Esther se posicionou, nós também iremos nos posicionar em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amanhã continuaremos. Amém? O que é que vai acontecer no segundo banquete da rainha Esther? Amém? Vamos impetrar as bênçãos. Ruar Adonai e Jeová Alai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Even Rezer, pedra de salvação. Efatá Kumi, abre-te. Deus abrirá a porta e você vai se levantar em nome de Jesus. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 E ora vem, Senhor Jesus. Kishoké de Ani, Ali Devari, Lassotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus fala isso para Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus, ele cumpre a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Aliás, Jeremias 1,12. Jeremias 1,10 não. Jeremias 1,12. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vá, varahá, mivar, rehá. Umecareha, aol, venivrehu, berrá, col, mishiperrot, adamá. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Glória a Deus. Bênção sacerdotal. Yevrehá, Adonai Veshimereha. Yaer, Adonai Panaveleha Vironeha. Issar, Adonai Panaveleha Veseneha Shalom. Bênção
apostólica. Hesed Hadon e Yeshua HaMashiach. Vei Havati Haelohim Veit Habrut Huar Akodesh Enkohem Emuná. Emuná significa: nisto eu creio, nisto eu me asseguro e nisto eu me afirmo. Emuná. Amém? Glória a Deus. Façam seus pedidos de oração no site. No site tem as opções de fazer pedido de oração pelo WhatsApp e pelo e-mail. O site é www.gidoeg.site. Gidoeg é G de Gálatas, I de Isaías, D de Daniel, O de Obadias, E de Esther, J de Josué e E de Esther. www.gidoeg.site. Shalom! Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. Que Deus ele venha nos abençoar. Amém? 5 dias de oração e jejum, quebrando decretos. De 2 a 6 de julho de 2024. Vimos em 3/7/2024 que o rei Assuero recebeu Esther, concedeu a ela até a metade do reino e participou junto com Amã no banquete do vinho. No banquete do vinho, ela faz nova petição e aceita que no dia seguinte o rei e Amã participassem do segundo banquete. Só que antes do segundo banquete, o rei Assuero soube que 2 funcionários planejaram sua morte, Bigtã e Teres. E a armação foi descoberta por Mordecai. Sem sono, Assuero soube disso ao ler as crônicas do seu reino. Ele perguntou aos seus servos quais foram as honras e distinções que Mordecai recebeu. E seus servos lhe responderam que Mordecai não recebera honra e nem distinção. Enquanto isso, Amã estava chegando no Palácio Real, se sentindo como se fosse o último Tom Cruise de Hollywood. E olhe que Amã chegou no palácio para pedir ao rei que Mordecai fosse para a forca que ele tinha preparado. Esther, capítulo 6, versículo 4. O rei pergunta aos seus servos: quem está no pátio? Os seus servos responderam: Amã. O rei disse que Amã entrasse. É nesta ação, agora, que a maldição é transformada em bênção. Neemias, capítulo 13, versículo 2. O rei pede um conselho a Amã. Amã, o que se faz com o homem que o rei deseja honrar? Amã pensou que era com ele. É comigo, não tem outro. Eu sou o último Tom Cruise de Hollywood, eu sou o Bambambam, eu sou o tal, eu tenho costas largas, eu tenho proteção, eu sou demais, eu sou incrível. Amã pensou que era com ele e respondeu ao rei que ele use vestes reais que o rei costuma usar. Monte
no cavalo do rei e tenha na cabeça a coroa real. E em plena praça, os mais nobres do rei apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Esther capítulo 6, versículos 8 e 9. Então o rei Assuero ordena a Amã que ele faça como ele falou com o judeu Mordecai, sem omitir nada. Esther capítulo 6, versículo 10. Veja que situação. O cara chega no Palácio Real no intuito de matar Mordecai enforcado, mas Deus muda a situação. E aquele que seria enforcado foi honrado publicamente. Porque quando Mordecai soube da sentença de morte, ele se posicionou, clamou, orou e jejuou. Aquele que na dificuldade não se entrega e permanece firme, receberá uma coroa. Aleluia. Em Apocalipse 2:10 fala: não temas as coisas que há de padecer. E se você permanecer firme, você receberá a coroa da vida. Amém? O texto não é assim, mas ele diz isso. Ele explica isso, que aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vida. Amém? Amã, em plena praça, saiu gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Esther, capítulo 6, versículo 11. Amém? Então veja só, o próprio inferno te honrando. O próprio inferno dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aquele que persevera até o inferno trabalha em prol dele. Vou repetir: aquele que persevera até o inferno trabalha em favor dele. Amém? Vou aqui salientar algo. O rei Assuero sabia onde Mordecai ficava. Quando Assuero ordena a Amã que ele honre Mordecai publicamente, ele falou: faça isso com o judeu Mordecai que está sentado na porta do rei. Amém? Deus sabe onde você está. Não fique ansioso e nem se desespere. Ele está olhando para você e vai transformar a forca em coroa. Deus está olhando para você e vai transformar a forca em coroa. Aleluia. Eu pergunto: você está na porta do rei ou na porta do bar? Você está na porta do rei ou na sala de visita de sua casa fofocando? Você está na porta do rei ou está em algum lugar murmurando? Em qual porta você está, meu amigo? Em qual porta você está? Eu faço para você esta pergunta. Tem gente que está na porta da prostituição. Tem pessoas que estão na porta do vício. Tem gente que está na porta do suicídio. Irmão, esteja na porta do rei. Porque o rei é Jesus. E o rei Jesus, ele transforma a maldição em bênção em o nome de Jesus. Ele transforma a maldição em bênção em o nome de Jesus. Amém? Já pensou? O diabo falando, usando pessoas, já era. É o seu fim. Você não vai conseguir.
Você já era, cara. Pronto, se mata aí, você é um derrotado. Você é um falido, você é um zero à esquerda. Você é um mané, você é um trouxa. Você é um imbecil, você é um derrotado. A sua vida acabou. Só que Jesus, ele transforma a situação. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos impetrar as bênçãos. Em nome de Jesus. Ruar Adonai Jeová Alai. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had. Ouve Israel. O Senhor é o único Deus. Even Rezer. Pedra de escape. Pedra de salvação. Efatá, abre-te. Deus abre para você as portas. Para você, de enforcado, ser honrado. Cumi, levanta-te. Deus, ele vai te levantar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vá, varahá, mivarrehá. O mecalerá, aol, venivrehu, berrá. Como estiperrot, a adamá. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que choquediani, ali devari la sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Isto aqui, Deus, ele fala para Jeremias, em Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Bênção sacerdotal. Yevareha Adonai Veshimireha. Yaer Adonai Panaveleha Veruneka. Issar Adonai Panaveleha Veseleha Shalom. Reseli Hadon Yeshua Hamashia. Vei Havati Haelohim. Veit Habrut Ruar Akodesh Enkorem Emuná. Emuná significa nisso eu creio, nisso eu me asseguro e nisso eu me afirmo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. 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 E ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Faça seu pedido de oração pelo site. No site tem as opções de pedir oração pelo WhatsApp e pelo e-mail www.gidoeg.site. Gidoeg é G de Gálatas, I de Isaías, D de Deuteronômio, O de Obadias, E de Esther, J de Josué e E de Esther. www.gidoeg.site. Shalom. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus, ele é contigo. Oh, glória a Deus. 5 dias de oração em jejum, quebrando decretos. De 2 a 6 de julho de 2024. Hoje é o 4º dia, 5/7 de 2024. Vimos no 3º dia, 4/7 de 2024, a forca que Amã preparou para Mordecai ser transformada em honra pública. Amém? Esté 6, do 4 ao 11. Foi o começo da perversidade derrotada. Foi o começo da queda da perversidade.
Mordecai não deixou a honra subir para a sua cabeça. Voltou para a porta do rei. Amã voltou para a sua casa coberto de vergonha. E é assim que Deus vai fazer em sua vida. Porque você persevera em estar com Ele. E mesmo passando por turbulências, aflições, Ele garante sua vitória com honra. Ser honrado desta forma não estava nos planos de Mordecai. Ele tem como objetivo livrar o seu povo do dia que seu povo seria assassinado e bens saqueados. Sua meta continua. Por isto que ele voltou para a porta do rei, para ficar atento a todos os acontecimentos do império. Ao voltar para sua casa, Amã contou para sua mulher e amigos o que tinha acontecido. E sua mulher e seus sábios lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Esther, capítulo 6, versículo 13. Já existe aí o reconhecimento dos últimos dias da perversa manipulação e ódio de Amã contra Mordecai e seu povo. Enquanto Amã ouve esta dura verdade, chegaram os eunucos do rei e levaram Ramã apressadamente ao banquete que Esther preparara. Esther, capítulo 6, versículo 14. No banquete, Amã é denunciado por Esther. Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E de onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Amã roga a Esther que poupe sua vida. Assuero viu aquela situação, não gostou e disse: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Naquele momento cobriram o rosto de Amã. Esther 7:8. E Arbona, um dos eunucos do rei, se manifestou para que Amã fosse enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Esther, capítulo 7, versículos 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai,
que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Observação: Esther pede a Assuero que poupe sua vida e a vida de seu povo. Esther capítulo 7, versículo 3 e 4. Com essa declaração, Esther revela ao rei que era judia. Esta revelação comoveu ao rei, porque a vida de sua rainha estava em perigo por arquitetação do seu homem de confiança, Ramã. Ramã foi exposto e denunciado. É o que nós devemos fazer hoje. Devemos denunciar o inimigo diante do nosso rei Jesus. Me faz lembrar 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? No mundo persa, quando um homem tocava uma rainha, era digno de morte. Os únicos homens que podiam tocar nas mulheres do harém do rei eram os eunucos. Quando Assuero expôs o que Amã tinha feito, imediatamente seu rosto foi coberto. O rosto coberto significava que a pessoa já estava condenada à morte. Arbona foi Arbona foi o eunuco que falou para o rei sobre a forca que Amã tinha feito para enforcar Mordecai. Também foi um dos servos que lembrou ao rei Assuero do ato de bravura de Mordecai em defender o rei. Esther 2, do 20 ao 23, e Esther 6, versículos 1, 2 e 3. Deus sempre vai levantar pessoas, até anônimas, para fazer-nos honrados e propiciar a justiça divina em nosso favor. Que Deus levante em nossas vidas muitos Arbonas. Amém? Em nome de Jesus. Esther capítulo 7, versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Então esse Arbona, ele falou para o rei que Amã preparou uma forca para Mordecai, e ele lembrou ao rei que foi Mordecai que defendeu a vida do rei, quando Bigtan e Teres queriam matar o rei Assuero. Amém? Então aqui vimos o perverso Amã, ele foi enforcado, mas continua. Amanhã nós teremos o final da nossa campanha e teremos mais desfechos aí. Amém? Então, aqui o arquiteto do Pur, no dia 3 do mês de Adar, que os judeus morreriam e teriam seus bens saqueados, esse homem, ele foi o quê? Ele foi enforcado. E Deus, ele vai enforcar todo o propósito do diabo contra a sua vida, todo decreto de Satanás contra a sua vida, em nome de Jesus. O nosso Deus, ele vai o quê? Ele vai enforcar. Amém? O Senhor, ele é contigo. Em nome de Jesus. Não te desanime. Amém? Veja aqui Esther, uma mulher sábia. No segundo banquete, ela denuncia Amã. Amém? O rei Assuero descobre que ela é judia. E aí o Senhor começa a fazer o quê? A fazer uma obra em destruir o mal e abrir a porta do livramento do povo judeu. E o Senhor, ele vai te livrar. Amém? Perdão pela tosse, irmãos, mas que Deus, ele venha nos abençoar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Oremos. Pai maravilhoso, Pai celestial, meu Pai, nós, em nome de Jesus, nós declaramos que nós somos teus. Somos teus filhos, teus herdeiros e corredeiros em Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, e nesse momento,
nós denunciamos todo decreto de morte contra as nossas vidas, meu Pai. Todo decreto de pecado, de falência, Senhor, de concupiscência, de derrota, de maldição contra nós, meu Pai. Meu Pai, venha enforcar, venha destruir, meu Pai, todo o intento de Satanás contra as nossas vidas. Meu Pai, no segundo banquete, Senhor, Amã, ele foi denunciado e condenado à morte. E nós agora também, meu Pai, nós denunciamos e condenamos à morte todo o intento das trevas contra as nossas vidas, contra a minha vida e a vida do meu irmão, que agora, nesse momento, ouve esta oração. Em o nome de Jesus, meu Pai, em o nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus, todo decreto de Satanás, toda forca que o diabo ele preparou contra a sua vida, vai cair nele mesmo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Yahvé. Amém. Vamos impetrar as bênçãos em o nome de Jesus. Aleluia. Ruar Adonai e Jeová Lai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Shema Israel Adonai Eloheinu. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errade. Ouça Israel, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Even Rezer, pedra de salvação. Efatá, abre-te. Deus está abrindo porta de vida. Transformação da vergonha em honra. Aleluia. Comi, levanta-te. Levanta-te e seja uma Esther. Seja um Mordecai nestes dias, em o nome de Jesus. Kishoké de Ani, Ali Devarila Sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Palavra de Deus dirigida a Jeremias. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Bênção sacerdotal. Yevareha Adonai Vishimireha. Yaer Adonai Panaveleha Virruneca. Issar Adonai Panaveleha Vencelerha Shalom. Recebe Radon e Yeshua Hamashia. Vei Havati Haelohim. Veite Habruti Ruar Akodeshi. Encorrem. Emoná. Aleluia. Glória a Deus. Maranata. Ora vem Senhor Jesus, 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 ora vem Senhor Jesus e ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Emoná. Emoná significa nisto eu creio, nisto eu me asseguro e nisto eu me afirmo. Glória a Deus. Amém? Faça seu pedido de oração no site. No site tem as opções de pedir oração pelo WhatsApp e e-mail. O site é www.gidoege.site. Gidoege é G de Gálatas, I de Isaías, D de Daniel, O de Oséias, E de Esther, J de Josué e E de Esther. Amém? Aleluia. www.gidoege.site. Shalom! Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Hoje é o encerramento da nossa campanha. 5 dias de oração em jejum, quebrando decretos. 5 dias de oração em jejum, quebrando decretos. Hoje é o encerramento. Começou dia 2
e está terminando hoje. Amém? Então, graças a Deus, nós estamos há 5 dias. Amém? E aprendendo com a palavra de Deus o que nós temos que fazer para que os decretos contrários eles sejam destruídos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos lá? A situação mudou. Amã foi denunciado e morto. Esther capítulo 7, versículo 10 e Esther 8, 7. O rei Assuero deu para Esther a casa de Amã. Assuero descobriu também que o Mordecai era primo de Esther. E o anel de Amã, ele foi entregue para Mordecai. E Mordecai passou a ser o superintendente da casa de Amã, por intervenção de Esther. Mas faltava o mais importante, que era quebrar o decreto que decretava a destruição, morte, aniquilamento e o saque dos bens dos judeus. Esther 3:13, Esther 7:4 e Esther capítulo 8, versículos 5 e 6. O pur, isto é, sortes, para assolar e destruir os judeus. Então tinha que criar um decreto para que o pur não se cumprisse. E o que seria o pur? Que no dia 13 do mês de Adar, o povo judeu seria aniquilado, morto e os bens saqueados. Mais uma vez, o rei Assuero levantou o cetro para a rainha Esther e lhe concedeu mais uma oportunidade para que ela fizesse pedidos. Esther 8:4. Esther, pensando em seu povo, pediu para Assuero revogar os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que havia em todas as províncias do rei. Esther capítulo 8, versículos 5 e 6. Assuero autorizou Esther escrever em nome dele e selar com seu anel um decreto. Então Mordecai escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se encontravam na Índia até a Etiópia. Escreveu em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados na coudelaria do rei. Esther, capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 10. Então, aqui, só fazendo um pequeno comentário, Assuero, ele permite que Esther escreva carta para todo o império, em nome dele, para que os judeus se defendessem, correto? Dos ataques dos inimigos. O que o edito dizia? Então, essa carta que Assuero autoriza Esther a escrever, mas na verdade Mordecai é o legislador, o que escreve a lei. Veremos agora aqui o que essa carta dizia. Nelas, olha, Esther, capítulo 8, versículos 11, 12 e 13. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias
foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Então aqui o Assuero concede a Esther uma oportunidade para ela fazer um pedido. Ela pede que o decreto do perverso Amã fosse revogado. O rei autoriza, e eles, Mordecai e Esther, fazem uma carta e eles mandam para todo o império em nome do rei Assuero, para que os judeus se vingassem dos seus inimigos. Mordecai saiu da humilhação para a exaltação, e o povo judeu da amargura para a exultação, alegria, felicidade, regozijo, honra, banquetes e festas. Amém, aleluia. Esther capítulo 8, versículos 15, 16 e 17. Bem diferente daquele Mordecai lá do princípio, que ficava na porta do rei, com roupas sujas, orando com grande clamor. Então aqui da humilhação, ele vem para a exaltação. E é isto que Deus vai fazer com você em nome de Jesus. Amém? Ele vai transformar a sua vergonha em honra. E a maldição será transformada em bênção. Neemias capítulo 13, versículo 2. Vamos aqui ler aqui, Esther capítulo 8, versículos 15, 16 e 17, e nós veremos aqui a transformação, o upgrade, a mudança de Mordecai e seu povo. Esther capítulo 8, versículo 15. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Agora o 17. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então aqui está a transformação de um povo condenado à morte, fadado à destruição e ao roubo, a um povo forte e poderoso, e muitos tornaram-se judeus porque eles temiam o poderoso Mordecai. Amém? Mordecai ganhou força, poder e autoridade. Os príncipes, sátrapas, governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Olha que interessante. Então, é o temor de Mordecai. Eles começaram a obedecer Mordecai. E aqui são autoridades, são príncipes, são sátrapas, são governadores e oficiais, que eles o quê? No dia que os inimigos foram atacar o povo judeu, estes homens, todos eles, auxiliaram o povo judeu. Os judeus feriram seus inimigos, incluindo os filhos de Amã, Parzandata, Dalfã, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Esse Amã, ele era o filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Interessante é que no despojo deles, os judeus não tocaram. É como se fosse um despojo maldito. Eles nem tocaram. Esther pediu ao rei Assuero que ele fizesse um decreto para dependurar os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Assuero fez um decreto e os 10 filhos de Amã foram dependurados. Esther capítulo 9, versículo 13 e 14. Esther fez um ato profético,
Então, o que Amã pretendeu fazer contra o povo judeu e não conseguiu, Hitler conseguiu. E foi o responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Depois do Holocausto nazista, alguns foram condenados à morte. Eram para serem enforcados 12. Um chamado Bormann e o outro fugiu, né? Um chamado Bormann fugiu. E teve outro cara chamado Göring, que ele suicidou-se. Então eram 12. Era o Göring, o Ribbentrop, o Keitel, o Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Streicher, Sauckel, Jode e 6 quartos. Eles eram 12. E desses 12 condenados, um fugiu, o Bormann fugiu, mas depois ele morreu, e o Göring suicidou-se. E interessante que eles foram enforcados centenas de anos depois de Esther. Então ali Esther, ela profetizou, né, que os homens que fizeram mal ao povo judeu, no futuro seriam enforcados. E esses 10 foram enforcados. Veja como a palavra de Deus é a verdade, é a verdade, é a verdade, é a pura verdade. Eram 12 para serem enforcados. Dos 12, um fugiu, não foi enforcado, mas depois foi capturado e morto, e condenado, tudo bem. E o outro suicidou-se, e 10. E Esther, justamente, ela pede que os 10 filhos de Ramã fossem dependurados, já profetizando o que aconteceria no futuro, revelando o que aconteceria no futuro. Observação: Hitler representa o Amã do livro de Esther, o inimigo do povo judeu. Vamos agora voltar para a nossa campanha, voltando para a campanha. O decreto do Pur, que seria a morte, roubo e destruição do povo judeu, se tornou em Purim, livramento, vitória, banquete e alegria. Esther capítulo 9, do versículo 16 ao versículo 26. Mordecai escreveu uma carta dando uma ordem que nos dias 14 e 15 do mês de Adar, os judeus comemorassem os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Esther, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 28. A carta que Esther e Mordecai fizeram no passado vigora até hoje. Os judeus no mundo inteiro comemoram a festa do Purim. Esther 9, do 29 ao 32. É o famoso mandado de Esther. Esther 9, 32. Adar é o 12º mês do calendário judaico, que ocorre entre os meses de fevereiro e março do calendário gregoriano. Amém? No final, Assuero aumenta o seu domínio no mundo, e Mordecai cresceu em poder e generosidade. Aleluia. Olha só, o começo do livro de Esther, que é Esther, capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Veja que Assuero, ele já começa grande. Só que no final do livro, ele aumenta o seu poderio, o seu domínio e a sua influência.
Olha o que diz aqui Esther, capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Então Assuero, ele aumentou o seu domínio. É aquela questão que a mulher sábia edifica a casa. Então, Esther, Assuero com Esther, ele aumentou o seu poderio muito mais em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E vamos aqui ler Esther 10, versículo 2 e 3, e vejamos o que aconteceu com o querido Mordecai. Esther 10, 2. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Amém? Então Mordecai, ele o quê? Olha só que interessante. Ele foi grande para com os judeus. Ele foi estimado pela multidão de seus irmãos. E ele procurava um homem generoso. Ele trabalhava pela prosperidade de sua raça. Amém? Um homem generoso. Aqui eu vejo, aqui se cumprindo em Mordecai, aquela palavra de 2 Coríntios 9:11 que diz assim: em tudo foste enriquecido para toda a generosidade. Amém? Então, Mordecai tornou-se rico e poderoso para toda a generosidade. Amém? E aqui eu vou salientar o seguinte, aqui. Esther, para revogar o decreto de Amã, ela usou o nome de Assuero. E você, para destruir o decreto do diabo contra a sua vida, que é matar, roubar e destruir, você vai usar o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? E todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Mas essa batalha é uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores em nome de Jesus. Veja que Assuero, ele permitiu que Esther e Mordecai fizessem cartas em nome dele. E hoje Jesus, ele permite que nós façamos cartas em nome dele, decretos em nome dele. E nós somos, como diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Nós somos o que? A carta de Cristo. Amém? E essa carta de Cristo é a carta que destrói os intentos do maligno, o decreto do por, a morte, a destruição, o aniquilamento e o saqueamento dos bens. Então, em nome de Jesus, o nome de Jesus, amém? Ele vai ser usado por você. Só que juntamente com o nome de Jesus, você vai o quê? Você vai orar. Você vai jejuar. Você vai clamar. Você vai colocar as vestes da santidade. Então, e também da humilhação. Porque Mordecai, ele usou as vestes da humilhação. Ele foi humilde. E Esther usou as vestes do jejum e as vestes reais. Amém? Então é humilhação, jejum e vestes reais. Os trapos que Mordecai usou foi a humilhação. A primeira veste que Esther usou foi a veste do jejum e da oração. E a terceira veste foi a veste real, que é a veste da santidade, a veste da misericórdia, a veste da bondade,
a veste da longanimidade, a veste da santidade. Ela lavou as vestes dela no sangue do Cordeiro. Amém? Em nome de... Significa isso. As vestes reais, para ficarem limpas, são lavadas no sangue do Cordeiro. Só vai entrar na cidade santa. Está lá em Apocalipse 22. Aquele que tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Então, Esther e Mordecai usaram o nome de Assuero. E Assuero aqui representa Jesus. Amém? E nós hoje vamos usar o nome de Jesus. O nome mais poderoso. Amém? Aleluia. Como está em Marcos. Amém? Capítulo 16. Eu vou ler aqui para os irmãos aqui ouvirem. Marcos 16, versículo 15. Eu sei, meu irmão, essa palavra maravilhosa. Marcos 16, 15. Ouça aí. E disse-lhes: ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. A maldição se transformou em Purim. Banquete, festa, alegria, vitória e livramento. Porque houve humilhação. Como se quebra o decreto? Com humilhação. Como se quebra o decreto? Clamando a Deus de noite e de dia. Como se quebra o decreto? Jejuando. Como se quebra o decreto? Vestindo com vestes reais. A veste da santidade, da bondade, da misericórdia e da longanimidade. Ou seja, é o fruto do Espírito. Eu quebro os decretos sendo humilde, aleluia, orando, glória a Deus, colocando as vestes reais, que é a veste da santidade, a veste do fruto do Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você assim, você sendo humilde, você jejuando, você orando e se vestindo com a veste do fruto do Espírito, você tem a autoridade de falar assim, em nome de Jesus, vai embora! E você quebra o decreto de morte, o decreto da falência, o decreto do vício, o decreto da traição, o decreto da miséria, em o nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Meu Pai, a terra, Senhor, ela está cheia da tua glória, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu Pai, nós encerramos, meu Pai, esta campanha, quebrando os decretos. E assim como Esther e Mordecai quebraram os decretos de Amã, usando o nome do rei Assuero, nós vamos hoje, meu Pai, quebrar os decretos da natureza humana, os decretos do mundo e do inferno contra as nossas vidas. Nós vamos usar, meu Pai, o teu nome que está acima de todo nome. E nós temos, meu Pai, as vestes, meu Pai, da humildade. Nós clamamos a Ti de noite e de dia. Nós jejuamos, meu Senhor. Nós temos as vestes da santidade, que é a veste da santificação, a veste da bondade, misericórdia, longanimidade, misericórdia, a veste do fruto do Espírito, em nome de Jesus, amém. Louvado e engrandecido é o nome de Yahvé. Amém? Vamos impetrar as bênçãos em nome de Jesus. Amém?
Ruar Adonai Yehová Alai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Oh, Deus bondoso, Deus maravilhoso, é o único Senhor. Amém, Jesus. Vá, varahá, mivar, rehá. O mekalerá, aol, veni, vrehu, berrá, comste perrot, adamá. Aleluia, glória a Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ebenhezer, Ebenezer, pedra de salvação. Efatá, abre-te. Deus abre a porta para que você saia do pur, da morte, roubo e destruição e caminhe no purim, que é o caminho do livramento, vitória, banquetes, festas, honra e regozijo, em nome de Jesus. Que choque de ani, ali devarila sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Palavra que Deus ordenou e falou para o profeta Jeremias. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, 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 e ora vem, Senhor Jesus. Yevareha Adonai Veshimereha, Yaer Adonai Panaveleha Vironeca, Issa Adonai Panaveleha, Vencenleha, Shalom. Recebe Radon, Yeshua HaMashiach, Vei Havati Haelohim, Veite Habruti Ruar Akodesh, Enkorem, Emoná. A palavra Emoná significa nisto eu creio, nisto eu me asseguro, e nisto eu me afirmo. Amém? Glória a Deus. Faça seu pedido de oração pelo site. No site, você tem a opção de pedir oração pelo WhatsApp e pelo e-mail. O site é www.gidoeg.site. Gidoeg é G de Gálatas, I de Isaías, D de Daniel, O de Oséias, E de Esther, J de Josué e E de Esther. www.gidoeg.site. Amém? E até semana que vem com mais 5 dias de oração e jejum. O tema é arrependimento. Amém? O tema é arrependimento. Em nome de Jesus. O tema da próxima campanha: arrependimento. Shalom!